Um jogador de talento incontestável, um talento absoluto, alguém que sempre consegue sobrar quando o Real precisa. Hoje é titular da equipe e se o Real Madrid fez uma temporada impecável, muito se deve ao seu próprio talento. Mais do que isso, a efetividade e os momentos importantes em que Rodrigo estava lá. Não fugiu da responsa e conseguiu também ser decisivo. Só que em relação à mídia internacional, parece que nem mesmo Rodrigo é lembrado. Às vezes o Rodrigo fica muito discreto em relação a outros jogadores do Real que ganham a culpa. Nesse caso, ganham culpa positiva, antes mesmo da lesão do Vini, que claro, é incontestavelmente o melhor jogador do Real Madrid na temporada, foi ele que conseguiu segurar as pontas ao lado do inglês Bellingham. Ainda assim, parece que o Rodrigo nem existe para muitas pessoas, é um dos que mais corre pela equipe, que mais consegue dinamizar o jogo, um cara que consegue atuar tanto como ponta, como também como camisa 10, já como vem acontecendo pela seleção brasileira, só que para muitas pessoas parece só mais um qualquer. A verdade é que desde a contratação de Kylian Mbappé, muitas são as perguntas sobre o ofício novo de Rodrigo no Real. O Raio, como é conhecido, sempre muito brilhante em competições europeias, em especial contra o City de Guardiola, e o Real muitas das vezes nem consegue apagar a brasa e ele que tem que fazer o trabalho sujo de empurrar o fogo. Na verdade, nem parece que Rodrigo saindo ou ficando para muitos torcedores vai fazer a diferença, mas só quem realmente acompanha o futebol do Rodrigo e sabe de suas grandes valências dentro de campo, sabe o quão importante ele é para que o Real Madrid continue perpetuando esse legado de vitórias. Entretanto, como que ele vai se encaixar num Real Madrid que cada vez mais almeja contratar jogadores ainda mais caros e valorosos, num próprio Real Madrid que vive cogitando trazer jogadores e num clube que vai ter que passar por mudanças táticas grandes no ataque após a chegada de Mbappé, que provavelmente não vai querer atuar na mesma posição de antes, que provavelmente não vai querer atuar necessariamente na mesma posição de falso 9. Como que Rodrigo vai se encaixar numa equipe? Será que ele, com tanto potencial e na flor da idade, no ápice técnico e tático, vai querer se esquivar das regalias e jogar apenas como o 12º jogador no banco de reservas, apenas um substituto de luxo? Será que compensa realmente para a carreira do Rodrigo fazer esse tipo de escolha? É exatamente sobre isso que vamos ver. A verdade é que ele quer ficar no Real, mas não necessariamente o Real quer ficar com ele. E se o Real Madrid não atingir necessariamente os pedidos do Rodrigo, ele tem muitos outros times que pode sair. E as propostas oficiais agora só aumentaram. O que antes era rumor, agora pode se tornar oficial. Rodrigo pode estar migrando para outra equipe e é exatamente isso que você vai estar vendo aqui agora. Como sempre falo, não vou ficar prolongando pedindo seu like e sua inscrição. Só mesmo se você gostar do vídeo e achar o trabalho bacana. Aí sim você dá o like e se inscreve, beleza? Tamo junto e vamos lá. Nossa história começa no dia 31 de março. Quem estava presente no Santiago Bernabéu se preparou para dar as boas-vindas de volta a Jude Bellingham. O meio-campista inglês, até então artilheiro da La Liga, tinha passado quase um mês como desfalque, cumprindo suspensão em um primeiro momento e depois servindo a seleção da Inglaterra pela data FIFA. Apesar de Bellingham mostrar suas habituais habilidades contra o Atlético, com dribles inteligentes, corridas entre as linhas, passes angulados, foi outro madridista que levou a multidão aos aplausos. Rodrigo acabou sendo o herói da vitória por 2-0, marcando os 2 gols da partida. Foi uma atuação que reafirmou o valor do brasileiro pro Real, relembrando a todos de suas grandes e enormes qualidades. Mas apesar do talento inegável, há um sentimento persistente de que esses podem ser os últimos dias de sua carreira no clube. A chegada de Mbappé nesse meio do ano pode levar a grandes mudanças na capital espanhola, deixando o Rodrigo ainda com 23 anos em posição mais difícil para ser titular regular. Talvez seja a hora então de o brasileiro reavaliar seu futuro no Bernabéu. Antes desse mesmo confronto que eu falei, a temporada de Rodrigo foi quase impecável, durante vários excelentes momentos no início da temporada. E apesar de uma seca que durou na metade do ano, os números sugerem que Rodrigo está na verdade tendo sua melhor temporada até agora na capital espanhola, marcando mais de 20 gols e dando mais de 10 assistências até o momento. Se manter essa média como manteve essa média superando os totais de 18 e 11 respectivamente de gols na temporada passada. Apesar de o técnico Carlo Ancelotti ter confiado mais tempo de jogo a ele, Rodrigo deu a resposta que todos precisavam. É claro que ele não tem sido perfeito, ninguém é, né? Como ilustrado pela recente seca de gols, e ainda para algumas pessoas pode sumir, entre aspas, por longos períodos em vezes, especialmente quando está preso na ala direita. Mas Ancelotti reafirmou sua fé no talentoso atacante. Há casos muito isolados de atacantes que marcam gols sempre. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, com experiência, Rodrigo vai melhorar nesse aspecto. A consistência é a chave para Rodrigo dar o próximo passo. Sua carreira no Madrid até agora vem sido de períodos bons em termos de gols e assistências misturados com períodos de menor protagonismo. Sua falta de tempo em campo, claro, certamente não ajudou.
Na temporada passada, Rodrigo não era um titular regular, pois Federico Valverde, o meio-campista de origem, ocupava a ala direita do ataque, enquanto a presença de Benzema dificultava para o brasileiro ter oportunidades pela meiota. Ele ainda fez 25 jogos como titular na liga, mas nunca desfrutou de um período muito longo dentre os 11 iniciais. As coisas foram ainda mais complicadas depois de o brasileiro dizer ao portal Gol no ano passado que sentia que estava sendo mal utilizado por Ancelotti. Nas palavras dele, no 4-2-3-1 atrás de Benzema é a posição que eu mais gosto. Todos sabem disso. Sempre falo sobre isso com um treinador, com o Mister. Claro, posso jogar em todas as posições, mas é onde me sinto mais confortável. O 4-2-3-1 é um sistema que Ancelotti raramente usa, normalmente preferindo que sua equipe jogue um 4-3-3, embora tenha mudado para um 4-4-2 em losango nessa temporada para extrair o melhor de Bellingham. As frustrações de Rodrigo ficaram ainda mais evidentes em janeiro, quando o atacante ignorou Ancelotti após ser substituído na vitória por 3-2 sobre o Villarreal na Copa do Rei. Segue a sensação de que Rodrigo nunca encontrou exatamente sua melhor posição com a camisa do Madrid. Ele não é um centroavante, algo evidenciado pela sua falta de gols quando utilizado como 9, embora a mudança de Carlo para utilizá-lo fazendo dupla com outro atacante tenha envolvido mais no jogo, ora combinando com Vinícius Júnior, ora com Jude. Ainda assim, uma análise de suas recentes atuações, onde ele teve liberdade para atuar como uma espécie de falso 9, são mais indicativas de que, como Rodrigo, pode ser quando está em seu melhor momento. Com a camisa amarelinha, ele normalmente recebe a bola entre o meio-campo e as linhas defensivas, participando de toda a transição. Essa posição geralmente pode ser comandada por outros jogadores, como o próprio Jude, logo dificilmente estará vaga. E o tempo para Rodrigo mostrar serviço pode estar acabando. Mbappé chegou. Não é a primeira vez que seu nome foi vinculado e enfim a transferência aconteceu. A chegada do francês será um compromisso financeiro imenso dos blancos e também virá com certas demandas. O atacante não irá comandar o clube como muitos leigos pensam, certamente não ficará encostado também no banco de reservas, ele vai ser titular. Com isso, o Real conta com uma gama variada de atacantes. Ancelotti terá, portanto, algumas dores de cabeça. A presença de Mbappé veio uma reinterpretação por parte de Carlo. Se ele deseja manter o sistema atual e seguir extraindo o máximo de Bellingham, poderia usar Vinícius e o francês como dupla de ataque ou voltar ao antigo 4-3-3. De qualquer maneira, porém, Rodrigo não terá vaga garantida no time titular, sendo provavelmente preterido por Valverde pela direita. Além disso, não esqueçam de Endrick, que também estará logo em Madrid. É completamente improvável que ele chegue como titular, mas se conseguir impressionar durante a pré-temporada e continuar mostrando a qualidade que demonstrou em seus primeiros jogos pela seleção brasileira, o atacante certamente terá suas oportunidades. Novamente, Rodrigo ficaria sem muito espaço nesse cenário. Com isso, muitos clubes já olham muito bem para o Raio, sabendo da qualidade do atleta e como ele tem vaga em suas respectivas equipes. E de acordo com relatos da Espanha, o Liverpool, que já perdeu Klopp e tem um novo treinador, Arne Slot, no comando, teria realizado uma grande oferta para contar com os serviços do brasileiro Rodrigo, visando a próxima temporada. O interesse do time da Inglaterra em contar com o futebol do Raio vem desde os mesmos quando o jovem atacante defendia as cores do Santos. Naquela oportunidade, os Reds tentaram se aproximar, mas esbarraram no grande valor que pediu o peixe, e na época o próprio Elano Bloomer, que trabalhava nas comissões de base do Santos. A proposta do Liverpool para ter Rodrigo na próxima temporada pode ser avaliada em 80 milhões de euros, e o clube merengue já está ciente do movimento dos Reds. Segundo a fonte, essa é a segunda tentativa do inglês pelo brasileiro. Rodrigo corre o risco de perder espaço no time de Ancelotti justamente nessa temporada. Ciente da oferta dos Reds, o Real pede mais 20 milhões de euros para aceitar e abrir conversas de forma oficial com o clube vermelho. Essa decisão, segundo o jornal, é de Florentino Pérez, o presidente do clube merengue. O Liverpool ainda não respondeu à contraproposta feita pela equipe da Espanha. Outras duas equipes muito poderosas também estão de olho no Rodrigo. O Liverpool é muito rico, mas essas envolvem investimento árabe. Rodrigo recebeu propostas de Manchester City e PSG. Simplesmente esses carinhas, simplesmente City e Paris. Tá bom pra você? Pois é, será que o Raio vai resistir à tentação? No PSG não podemos dizer exatamente tentação, sabemos exatamente a zona que o clube ficou, mas não deixa de ser grana. Com uma cláusula de rescisão avaliada em 1 bilhão de euros, incríveis 5,7 bilhões de reais na cotação atual e contrato vigente até o fim do primeiro semestre de 28, uma saída do Raio parece improvável até o momento. Vamos ser sinceros, né? Além disso, o Real Madrid deve disputar entre 60 e 70 partidas na temporada que vem, distribuídas em 7 competições, incluindo o Super Mundial de Clubes. Portanto, manter um elenco recheado de opções deve ser a prioridade para Ancelotti e a diretoria dos merengues também. Na última temporada, Rodrigo jogou muito, hein? Atuou em 51 partidas com a camisa branca. Foram 17 gols e 9 assistências, sendo seu titular na campanha que terminou com o 15º título da Champions League. E segundo informações do próprio jornal espanhol Marca, o brasileiro tem propostas dos dois
dois gigantes europeus em sua mesa e avalia com calma as possibilidades de grande transferência. Lembrando, claro, que na situação do Rodrigo, Pep Guardiola já declarou inegáveis vezes a admiração que ele tem a admiração que o próprio Pep tem por Lucas Paquetá e por outros grandes jogadores da atual safra canarinha, o que chega até a ser um paradoxo, né? Porque a seleção brasileira muitas vezes é vazia, mas se a gente vê individualmente, muitos dos craques do mundo são justamente BRs. Então por que eles não funcionam tanto na seleção? O que não é o caso do Rodrigo, porque funciona bem, mas em se tratando do geral, poderíamos estar bem melhores do que estamos hoje. De toda maneira, o City, que acabou vendo o próprio Rodrigo sendo o seu vilão, eliminando ele incontáveis vezes na Champions, pode ser a equipe que vai trazer El Rayo para jogar. O PSG, não de hoje também, acaba sofrendo um ciclo de inveja, já que perdeu o Mbappé e tem muito ressentimento com o Real Madrid pela própria transferência, e segundo eles até a maneira pela qual o Real assediou o jogador, até enfim ter o Kylian justamente para Madrid. Então com esse ressentimento, eles querem tentar tirar o Vini e o Rodrigo a todo custo. De alguma maneira ou de outra, querem sempre mordiscar um jogador do Real Madrid para que eles possam ir até Paris, e assim essa vingança, entre aspas, possa ser concretizada pelos próprios parisienses. Mas sabemos que o buraco é muito mais embaixo e a transferência seria muito mais complicada de ser efetuada tal qual eles pensam. E diante de tantos imbróglios e de tantos jogadores atrás de ficarem no Real Madrid, existe uma opção alternativa, e essa opção alternativa é justamente a saída. Um acordo seria difícil de concretizar, já que ele recebe altos salários e é claro, muito promissor. Rodrigo por sua vez insistiu que não está procurando sair. Ele afirmou que ter Mbappé no Real Madrid é um bom problema. Ele também disse ao Gol no ano passado que não consideraria jogar por outro clube, independentemente da oferta que fosse proposta. A hora da despedida pode chegar em breve. No entanto, a realidade é que a chegada de Mbappé certamente tirará espaço de Rodrigo, que é bom demais para ficar esquentando o banco. Ancelotti consistentemente reafirma sua cobrança no atacante e também sua confiança, seguindo-o apoiando. Ainda assim, se ele não tiver oportunidade em sua melhor posição, fica mais complicado mostrar serviço. A competição pode ser uma coisa boa, especialmente para os principais clubes que estão lutando por várias competições. Porém, Rodrigo talvez esteja acima da disputa por minutos na panela de pressão que virou Real. Não será fácil sair, ainda mais considerando que quase nenhum clube vence a mesma quantidade de troféus que os blancos, mas essa pode ser a melhor solução para um jogador que ainda tem muito mais a oferecer. Mas e para você? Acha que realmente o melhor caminho para Rodrigo é sair do Real Madrid? Comenta aqui embaixo e me conta. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!